Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net em época de pandemia da Covid-19, conversando com os meus amigos em todos os lugares do mundo. O meu amigo de hoje, Luiz Fernando Záquia, que tem uma grande prerrogativa, é colorado, primeira coisa. Está na cota permanente dos colorados no meu programa, né, Záquia? Eu não posso... Eu sou um cara bem imparcial. Eu entrevisto um colorado e um gremista. 2 colorados e um gremista. 3 colorados e um gremista. 4 colorados, e se aparecer um gremista, eu entrevisto eles. Né? Mas isso aí é o xiste do gaúcho, né? O que seria do Grêmio sem o Internacional e o Inter sem o Grêmio, né? Eu acho que é legal essa brincadeira, quando saudável, né, Záquia? O Luiz Fernando Záquia foi presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado. O que mais, Záquia? Eu não quero esquecer nada aí. Presidente do MDB municipal. Vereador, presidente da Câmara Municipal, secretário municipal do Meio Ambiente, secretário da Casa Civil, secretário de Desenvolvimento do Estado. Enfim, uma caminhada que muito me orgulhou e muito me honra pelos cargos que ocupei e pelas disputas eleitorais que participei. E uma carreira bonita que fizesse, né? Mas chegou um momento que tu agora resolvesse falar desse momento. Que os teus amigos, como eu e tantos outros, conviveram ao teu lado, viveram junto contigo esse momento, e que tu agora resolveu virar escritor, né? E escrever sobre isso aí, né? 76 passos, dias que mudaram a minha vida. Conta para nós, Arthur. Na verdade, Orlandino, primeiramente, prazer de estar contigo, com todos os teus telespectadores. E tu, é importante que se diga isso, um parceiro dos momentos bons e dos momentos ruins. Que nessa minha vida política, nessa carreira construída com muita luta, com muita persistência, eu tive grandes momentos extraordinários, mas tive momentos de dificuldade e um momento muito triste, né, que fez com que eu abandonasse a vida pública. É claro que eu continuo militando no partido, hoje ocupo uma diretoria de uma empresa federal, mas aquela militância, aquela disposição de participar em processos eleitorais, de ocupar cargos eletivos, principalmente no legislativo, onde eu tinha o maior prazer e tinha o maior gosto de exercê-lo, isso eu abandonei. Abandonei porque, em abril de 2013, e aí começa o meu livro, exatamente neste momento, abril de 2013, quando o secretário municipal do Meio Ambiente, eu sou surpreendido na minha casa, numa segunda-feira, às 6h30 da manhã, com a Polícia Federal batendo na porta da minha casa, com mandato de busca e apreensão para buscar documentos. Ninguém soube explicar quais seriam e qual era a necessidade e o porquê desses documentos. E já no segundo momento, constrangido, o delegado que chefiava a operação disse: olha, Zé, além do mandato de busca e apreensão, eu tenho uma ordem de prisão. Ora, em qualquer lugar do mundo, tu prende alguém criminoso, tu prende alguém que efetivamente existe sobre ele uma denúncia comprovada, algo concreto, que até tem esse preso o direito da sua defesa e o direito do contraditório. Qualquer Estado de Direito lhe permite isso. Mas sempre se parte, quando diz, olha, a pessoa foi presa, bom, esse é um criminoso, esse esse fez alguma irregularidade para que houvesse essa decisão judicial de uma prisão. E aí eu começo a relatar, Orlandini, no livro, todos os passos, todas as incertezas, tudo que causou naquele período, que foram 5 dias de prisão,
eu e mais 17 pessoas, a tal famosa Operação Concutário, que nunca ninguém explicou, nunca ninguém soube dizer qual é que seria a participação do então secretário municipal do Meio Ambiente, porque algo que estava sendo focado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal eram coisas vinculadas à mineração, mais precisamente ao Departamento Nacional de Mineração. O departamento ao qual não tinha a menor relação com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Para que os senhores possam todos entender, a Secretaria Municipal não tem ingerência nenhuma no Rio Guaíba, nas areias, na orla, em qualquer coisa que pudesse ter algum relacionamento, algum significado com mineração. Mas isso só fui descobrir anos depois, né? Então eu relato ali toda a angústia. Tu vai para uma Polícia Federal, tu fica um dia inteiro na Polícia Federal, não fala com ninguém te pergunta o porquê ou alguma irregularidade que poderia ter acontecido para que justificasse ali. E no final desse dia, segunda-feira, tu é conduzido, tu e mais 17 pessoas, ao Presídio Central. Veja bem, botam o Presídio Central, sem ninguém dizer o porquê que está indo para o Presídio Central, e constrangido até os agentes da Polícia Federal, porque eles mesmos, tu cria uma relação, e aí o futebol te propicia isso, né? Tu é muito facilmente identificado pelas pessoas, colorados, agentes da polícia, colorados, e cria uma aproximação. O futebol tem essa característica, esse poder de aproximar as pessoas num assunto comum. E eu perguntava, mas o que eu estou fazendo aqui e o porquê que eu estou aqui? E eles também não sabiam. Só, olha, é uma operação, aí parece que é um negócio de meio ambiente, etc. Mas, enfim. Aí relato ali o calvário que é tu ficar 5 dias no Presídio Central. Mesmo que tu vá para uma ala diferenciada, se é esse o termo que pode se usar, que era uma ala ocupada por policiais condenados e por condenados com curso superior. Então, ali tinha 30 pessoas, mais ou menos, uma ala com diversos quartos, não é nem cela, são quartos abertos, mas a ala essa é falada, é fechada. E tem, no presídio, tem um xerife, né? É a pessoa que é responsável pela ala. O presídio não fala com o preso, ele fala com o xerife, e, consequentemente, o xerife se dirige aos presos. E esse xerife, uma figura conhecida, Gomes, mais conhecido como Chacal, ele foi um ex-policial militar, depois virou assaltante de banco, assaltante de carro forte. Uma figura interessante, um ser humano interessante. Só que estava ali porque matou 36 pessoas ao longo da sua trajetória. E veja, Orlandini, eu e mais 17 pessoas, até então, no máximo acusados por alguma irregularidade administrativa, não mais do que isso, tu estavas convivendo 5 dias com um cara que matou 36 pessoas. Tu estava convivendo com outro, uma pessoa curso superior que tinha matado a mulher e o filho. O outro que tinha matado a namorada. Quer dizer, não é o nosso mundo, não era o meu mundo, mas se eu tivesse uma acusação e eu tivesse, de fato, tivesse cometido uma irregularidade, bom, aí eu tenho que cumprir, depois de algum julgamento, um processo absolutamente justo. Se passaram 7 anos, nós estamos agora em dezembro, isso foi 28 de abril de 2013, então vamos combinar, são 7 anos e 12 menos 4, 8, 7 anos e 8 meses, e não foi feito denúncia pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal não encontrou nada que ele pudesse denunciar o secretário, o cidadão Luiz Fernando Zacchia, e enviar para a Justiça essa denúncia, e a Justiça entender se processava ou não, se abria um processo ou não, daria o direito ao Luiz Fernando Zacchia, ao cidadão, para que ele pudesse se defender de alguma acusação. Não houve acusação, não houve denúncia e, consequentemente, a Justiça arquivou o inquérito da Polícia Federal. Porque se foi dado 7 anos ao Ministério Público Federal e o Ministério Público Federal
ao longo desses 7 anos, nunca chamou o Luiz Fernando Zacchia para ser questionado por alguma coisa, nunca chamou um funcionário sequer da SMAN, da Secretaria Municipal, e na época se dizia que era crime relacionado ao meio ambiente, então, participação do secretário, que não foi chamado, ou então de algum servidor, que também não foram chamados. Só que eu vivi 7 anos e meio, ainda vivo na consequência disso, com uma espada na minha cabeça, não tendo por que me defender, porque eu não tenho acusação, não tendo o que me defender, porque eu não tinha acusação, não sabia, mas as pessoas me diziam, mas tu foste preso. Pois é, fui preso, não fui acusado e não posso me defender. E agora, passado esse período, se arquiva isso. Quer dizer, e esses 7 anos da minha vida, que mudou 360 não, 180 graus de um dia para o outro. Eu tinha uma carreira política, como tu disseste, construída, fui vereador em 3 mandatos, fui presidente da Câmara Municipal, fui deputado estadual em 2 mandatos, fui presidente da Assembleia Legislativa, fui secretário da Casa Civil, fui secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul, exerci parcialmente um mandato de deputado federal, fui secretário municipal do Meio Ambiente, tinha uma trajetória, sem falar na questão partidária, fui presidente do MDB, na época do PMDB, por 8 anos, quer dizer, tinha uma trajetória política, ela encerrou de um dia para o outro, sem nenhuma explicação, sem nenhum motivo, e o pior, eu nunca tive nenhuma acusação, nunca ninguém me disse, olha, se cometeste isso, eu ia dizer, não cometi. Eu teria o direito, eu teria a obrigação, o dever de responder, de me defender, de mostrar que aquilo era algo equivocado, que era um equívoco, que era uma injustiça. Eu não tive acusação, eu não tive denúncia oficializada pelo Ministério Público. Então eu relato tudo no livro, não só a passagem, evidentemente, do presídio, que ela é extremamente dolorosa, mas também a passagem ao longo desse tempo, né, o que se aconteceu, as mudanças que teve a minha vida, enfim, minha família, meus amigos, tu é um deles, quer dizer, todos sofreram juntos pela essa angústia, que a qualquer momento vem alguma acusação, vem uma denúncia, bom, o Zacchia vai poder se defender. Tem um momento que eu falo no livro, e é uma coisa para mim pessoalmente muito dolorida, muito difícil. Quando aconteceu isso, em 2013, a minha mãe ainda tinha lucidez, né? Ela ainda, enfim, ela lia jornais, via televisão, falava com os filhos. Só que, período depois, ela começou a sofrer né, essa doença terrível que é o Alzheimer. E nunca mais recuperou, né? Nunca mais recuperou essa normalidade de sentimentos, e, enfim. E no ano passado faleceu. Quer dizer, ela faleceu sem saber que o seu filho foi injustiçado. Por mais que seja mãe, eu tenho certeza que ela tinha essa convicção, mas ela queria ler isto. Quando ela leu que ele foi preso, ela queria ver na televisão que ele era injustiçado, porque ela viu na televisão que ele foi preso. Então, isso não tem nada vai pagar, nada vai pagar. E esse sentimento que eu carrego e vou carregar até o final da minha vida. Quer dizer, eu não tive a oportunidade de dizer para minha mãe, ou para minha mãe enxergar e ver que eu tinha sido injustiçado. Os amigos a gente constrói, os bons amigos, né? Porque isso também serve para mostrar quem é bom, quem não é um bom amigo. Muitos tu te decepciona, muitos. Uma vez o Ibsen Pinheiro me disse isso, quando aconteceu com ele um problema semelhante. O Ibsen disse que amigos meus atravessavam a rua para não cruzar comigo. Né? E é verdade. Eu achava que, não, esse é um sentimento dolorido de quem passou por um processo. É absoluta verdade. Eu tinha amigos que entendia que eram amigos, que hoje eu sei que não eram, que, assim, eram próximos de absoluto interesse político, interesse algum que pudessem ter, que quando deu o acontecido, sumiram. Agora que está aí, o Zacchia botou o livro, que foi arquivado o processo, que os jornais que manchetearam deram uma nota, que a juíza mandou arquivar por falta de denúncia, e lá, quando fui preso, era manchete, e agora, uma nota.
aí alguns desses começam a querer se reaproximar. Mas a bola para frente, né, o Langino, são coisas que, lá quando aconteceu isso, um médico amigo me disse: isto serve para tu limpar a tua agenda telefônica. Limpa quem é de fato teu amigo, quem não é, exclui. Não perde tempo, não te ilude, não fica preenchendo, enchendo uma agenda. E, então é isso. Eu fiz esse livro, né, que é super bem interessante, porque conta os bastidores, enfim, tudo que se passou e tudo. Não só eu, né, mais 17 pessoas, algumas foram dessas 18 que foram presas, algumas foram condenadas, outras estão sendo julgados e outros, como eu, não foram sequer denunciados. E ninguém disse para eles até hoje por que eles foram fazer naquele dia lá e passaram 5 dias presos no presídio central. Záquia, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NET-RS, no Vale dos Sinos, 26 526, e em nossas redes sociais. Nós já voltamos. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com Luiz Fernando Záquia. Página virada, né, Záquia? A gente não vai esquecer isso que aconteceu. Não tem opa, desculpe, nada aconteceu. Aconteceu. O Estado brasileiro te deve uma satisfação. Se fosse um país sério, essa satisfação seria dada, tá? De uma maneira ou de outra, né? E não como é feito aqui, que se jogam as pessoas na fogueira sem ter prova, sem ter nada, sem ter processo feito, e as pessoas que são condenadas em primeira, segunda, só depois da terceira instância, quem sabe, vão para a cadeia. E misturam as coisas, né? O Záquia, o teu sentimento é o sentimento de muitos teus amigos e de muitos brasileiros que pensam de maneira igual. Eu acho que a justiça tem que ser feita, mas tem que ser feita com seriedade. Não pode ser 7 anos depois, não tinha nada. Como assim? Eu passei 5 dias na cadeia, acabaram com a minha vida política, se é verdade, né? E te causaram um dano que o Estado brasileiro te deve uma reparação. É o meu ponto de vista. Como deve a outros tantos que fizeram a mesma coisa, né? Prender pessoas sem prova, gente. Eu acho que tem que ter o processo todo, tem que fazer tudo. Eu tinha um amigo meu, advogado, que faleceu, muito querido, Antônio Vieira Batista, que dizia: olha, fora da lei não há salvação. Façam as coisas dentro da lei. Isso foi feito fora da lei. Passaram a linha da lei, né? Mas vamos lá, Záquia, de Colorado eu não quero falar contigo. Tá? Nem eu. Deixa o Inter lá. Né? Deixa quieto lá que está ruim a coisa. Estamos indo já para... Temos alguns minutos ainda de programa, que eu falar um pouquinho contigo de política. O MDB, o antigo PMDB e antes MDB de novo, né, saiu vitorioso na última eleição na capital de Porto Alegre. E, pela minha conta, é a primeira vez que realmente o MDB ganha a prefeitura de Porto Alegre na primeira vez. Temos que descontar a questão do Fogaça, porque ele foi eleito por um partido e a reeleição, sim, foi pelo MDB, correto? Perfeito. Sebastião Melo foi eleito puro sangue, né, se pode se dizer assim, foi a primeira vez na história
da capital gaúcha, que o MDB elegeu um dos seus como prefeito. Como é que tu vê isso aí? Como é que tu está vendo o que vem pela frente? Que deve ser um governo muito difícil. Primeiro, né, Orlandini, uma eleição interessante, porque era uma eleição que, num campo, tu tinha três candidaturas muito semelhantes, Marquesan, Melo e Fortunati, e que representavam ali um centro, um pouco mais para o centro-esquerda, outro um pouco mais para o centro-direita, mas os três identificados e tentando atingir o eleitor do centro. E, do outro lado, a extrema-esquerda, Manuela Dávila, junto com Miguel Rosseto, que é PCdoB e PT, e transformou depois, no segundo turno, com a chegada do Melo, no segundo turno, um plebiscito. Quer dizer, o plebiscito é o seguinte: queremos o Partido Comunista ou não queremos? Então, essa migração desses eleitores que votaram no Nelson Marquesan, que votaram no Fortunati, que votaram no João Derli, que votaram no Paim, que votaram no Walter, esses migraram com absoluta naturalidade, eu diria até quase que sem esforço. Aquele voto conceitual, né? O voto que a pessoa vota na convicção, migraram para o Melo. Depois, claro, que tem o voto que tu trabalha, que o voto que é esse movimento de rua que se faz, que é o eleitor mais distante da discussão, mas sabe que tem a obrigatoriedade de votar, ele quer se posicionar. E aí, sim, este foi mais, porque não era o ideológico, então esse foi mais o disputado. Porque esse eleitor, e o eleitor, às vezes, da periferia, ele está distante se a questão é do comunista, se a questão é do partido do centro, ele quer que, efetivamente, as coisas da sua vida, uma vida de dificuldade, sejam resolvidas e a gestão olhe para essas pessoas e para os seus problemas, né? E isso, o Melo tem uma característica, o Melo tem uma história, uma trajetória política basicamente em cima, ou majoritariamente em cima dessas comunidades mais desassistidas, né? O Melo sempre fez um belíssimo trabalho na Câmara Municipal e fazia agora esses 2 anos na Assembleia Legislativa, direcionada para esses que são os mais desassistidos, aqueles que mais necessitam da participação efetiva do poder público. São os que precisam de coisas. Eu, que moro aqui no Auxiliadora, no Monte Serra, nós temos luz, nós temos água, nós temos esgoto, nós temos calçamento, nós talvez às vezes nem usamos para a necessidade de parada de ônibus, não usamos ônibus. Então, esse é o conceitual. Esse diz, olha, eu quero comunismo ou eu não quero comunismo. Então, esse participou de um plebiscito de eliminação. Mas o cara da Vila Cruzeiro, da Restinga, lá do extremo sul, do Sarandi, esse é o que precisa do prefeito, esse precisa da ação efetiva do poder público, que olhe para ele, porque ele tem a necessidade de ter um saneamento básico, de um posto de saúde, de ter água encanada nas suas casas, de ter o transporte coletivo em condições e próximo a ele, de ter um calçamento, ter uma vida minimamente digna. Então, neste que vai ser talvez um grande desafio. O Porto Alegre tem, evidentemente, que problemas estruturais, tem suas dificuldades financeiras e orçamentárias, como todas as grandes cidades e a maioria dos estados da federação tem. Mas Porto Alegre tem a capacidade da busca, a capacidade de soluções, e eu digo, é muito importante quando tu faz uma orla do Guaíba, é importante quando tu faz uma obra estrutural, que é a duplicação da Tronco, uma baixada ali da Ceará, obras importantes para toda a mobilidade urbana. Mas também nós temos que olhar aí as obras na Restinga, e as obras na Cruzeiro, e as obras na Vila São José. Essas pessoas estão precisando de saneamento básico, essas pessoas estão precisando de posto de saúde, com condições de atendê-los. Então, o grande desafio que o Melo terá, me parece que é esse. E tem a vantagem, porque ele se identifica com esses problemas, ele conhece esses problemas, ele convive na sua atividade parlamentar há bastante tempo com esses problemas, mas na função de legislador. O legislador ajuda a tentar criar uma solução, mas a caneta não é dele. Agora o Melo foi para o outro lado do balcão. Ele tem a caneta, ele tem a condição de criar, de resolver os problemas, de trazer solução para alguns
problemas extremamente importantes. Então, eu vejo com muito entusiasmo essa possibilidade da gestão do Melo. Eu vejo no Melo identificado com as necessidades de Porto Alegre, com os problemas de Porto Alegre, e vejo parceiros seus que vão fazer parte do governo, que são pessoas que têm uma visão também importante, uma visão macro, dos grandes problemas da cidade, as necessidades que Porto Alegre tem, das suas grandes obras estruturais, ou dos seus projetos de desenvolvimento. Não é só a busca e a atração de investimentos. Tu tem que ter um projeto, tu tem que ter uma definição de o que eu quero para que nós possamos ter efetivamente um polo de TI, um polo do quarto distrito, de desenvolvimento daquela região, de buscar e trazer novos empregos de geração de renda. Então, isto tudo, sem dúvida alguma, espero que efetivamente ou definitivamente saia do papel e vá para a prática, né? Nós sabemos as suas necessidades, nós temos que ver com muita clareza qual é a vocação econômica da cidade. Uma cidade de serviço já não é mais somente uma cidade de serviço, e nós vamos estar enfrentando pós-pandemia, como tem toda essa geração de dificuldades e quebradeiras no setor econômico e de desempregos. Isso, tomara que termine quanto antes essa pandemia, nós vamos fazer esse enfrentamento. E qual é a vocação econômica da cidade? O que nós podemos estimular que desenvolver uma vocação econômica que traga muito rapidamente resultados positivos econômicos para a cidade? E estes serão os desafios do Sebastião Melo. Záquia, muito obrigado pela tua participação aqui no programa ricardolandini.net. Eu te agradeço, o prazer é todo meu, Landini. E que bom que nós possamos voltar a falar, né, nesses momentos tão complicados politicamente falando. Obrigado, Luiz Fernando Záquia, aqui no programa ricardolandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NetRes, Vale dos Sinos 26 526 e nossas redes sociais. Voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!